Fala galera do Comuna Kids, como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem, que vocês tenham curtido pra caramba a história da semana passada. E hoje eu quero convidar você a participar de mais uma história com a gente, fechou? Então vamos junto! E aí galera, então vamos começar a nossa história. E a nossa história tá lá em Lucas, capítulo 5. E nessa história conta que Jesus, ele tava andando perto de um lago, uma praia. O nome desse lago era Genezaré. Deixa até o nome aqui, que é um nome realmente bem complicadinho. Então ele estava andando sobre esse lago Genezaré e atrás dele tinha uma multidão de pessoas que estavam dispostas a ouvir os ensinamentos de Jesus. E daí Jesus, ele viu aquela multidão e ele avistou um pouco longe, bem na beira da praia, 2 barcos. E ele teve uma brilhante ideia. Foi como se acendesse uma lâmpada na cabeça de Jesus. E ele se aproximou desses barcos, né? E ele entrou em um e olhou para o dono, que se chamava Simão. Não sei se vocês se lembram, né? Mas Simão também é conhecido como Pedro, que estava na nossa história anterior. E aí ele olhou para Simão e ele disse assim: Simão, eu preciso que você faça um favor. Vai um pouquinho distante do barco, sai da margem para mim conseguir falar com a multidão. E aí Simão olhou para Jesus, cumprimentou ele, deu aquele toque assim da hora e afastou um pouco o barco. E aí ele olhou para a multidão, Jesus, ele olhou para a multidão e ele começou a falar a respeito das maravilhas de Deus, a respeito do reino de Deus. Ele começou a ensinar as pessoas de acordo com a palavra dele. E aí, depois que ele terminou de ensinar aquela multidão, ele se despediu, né? Todas as pessoas foram embora. E ele olhou para Simão Pedro e disse assim: Simão, eu quero que você pegue essa rede e jogue ela no mar. E aí Simão, ele olha assim e fala assim: Senhor, eu entendo que o Senhor quer que eu jogue a rede, mas eu trabalhei o dia inteiro e eu não peguei um peixe sequer. Nada, nada, nada. Não peguei um peixe normal, assim, ó. Até tô com um peixe aqui, eu não consegui pescar nada. E daí Jesus olha pra Simão e fala: Simão, joga a rede. E aí Simão ainda fica meio assim, inquieto, tipo, meu, já trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado, eu fiquei debaixo de um sol que queimou minha cabecinha e Jesus tá mandando eu jogar a rede. Mas ele foi e obedeceu. Então, eles tiveram um diálogo, ele ficou realmente muito inquieto. Vou até deixar um pouquinho do diálogo deles aqui com vocês, pra gente ver juntos. Então, ó. Mas Jesus, eu trabalhei o dia inteiro e eu não consegui pegar nenhum peixe. Simão, vai lá e joga a rede. Você vai conseguir pegar peixe. Pode ir, confia em mim. Vai lá. Bom, foi mais ou menos esse diálogo só pra vocês entenderem. Mas mesmo Simão, ele estando com essa certa insegurança, ele jogou a rede. E quando ele voltou, ele viu que tinham muitos peixes. E era uma quantidade tão grande de peixe que começou a encher o barco e ele precisou chamar os outros amigos também pescadores para ajudar ele. E os amigos se aproximaram e começou a encher de peixes os barcos deles também. E aí, quando Pedro ele percebeu o que tinha acontecido, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Então ele reconheceu quem Jesus era naquele momento e Jesus, ele olhou para ele, olhou para os amigos dele e observando a obediência que Simão ele tinha tido, né, no caso, e ele foi e falou assim: cara, não tenha medo de mim. Você não precisa pedir para você se afastar. O que eu quero que você faça agora é se tornar um pescador de homens, um pescador de gente. E Pedro, ele, por algum motivo, ele poderia não ter entendido o que Jesus ele quis dizer, mas ele voltou à margem junto com seus companheiros que tinham ajudado ele a pegar o peixe. Então eles voltaram para a beira da praia, do lago. Eles voltaram para o lago e eles abandonaram literalmente tudo para conseguir seguir a Jesus. E foi aí que eles começaram, e foi a primeira vez que o Senhor ele começou a reunir os primeiros discípulos dele, né? Então, Simão, ele viu a grandeza de Jesus, ele reconheceu quem ele era juntamente com seus companheiros e eles abandonaram tudo, eles largaram tudo que eles tinham para se tornarem pescadores de homens. Tia Lari, por que você está contando essa história pra gente hoje? Eu tô contando essa história pra vocês porque da mesma forma que Jesus chamou aqueles homens para se tornarem pescadores de pessoas, ele chama você, que tá aí do outro lado da tela, para também ser pescadores de pessoas. Mas, tia Lari, como eu vou pescar pessoas? Como que eu vou fazer isso? O que significa isso? Pescar pessoas
é simplesmente nós amarmos pessoas e nós falarmos do amor de Jesus por elas. Jesus, o nosso melhor amigo, ele ama todas as pessoas. E ele pagou um alto preço por mim e por você, para que a gente pudesse viver uma vida nova, uma vida de relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos isso, as pessoas elas começam a reconhecer quem Deus é, e elas começam a se sentir amadas, a se sentirem seguras e acolhidas por Deus. E aí começa a haver uma transformação, e elas começam a viver uma vida a qual elas foram chamadas para ser. Então, você é chamado para falar de Jesus para as pessoas e alcançar vidas e transformar vidas. Então, um dos desafios que eu tenho para você é, se você tem algum amigo ou alguma amiga ou algum parente que você goste muito e ame muito, fale para ele que Jesus também os ama. Então, Pedro ele teve essa convicção de que ele tinha que falar para as milhares de pessoas o quanto Jesus os amava, o quanto Deus os amava e o quanto eles queriam ter um relacionamento com ele. Então, esse é o desafio que eu lanço para vocês e eu espero muito que essa história tenha falado um pouquinho no coração também de vocês. Vocês são pescadores de pessoas e vocês irão transformar muitas vidas para Jesus.